tudo bom com vocês? Por aqui, professora Tainara Tomás, e sejam bem-vindos ao nosso dia 2 do Simpósio Setembro Amarelo. Isso mesmo! Hoje é o nosso segundo dia. Ontem foi incrível, falamos bastante sobre primeiros socorros psicológicos e hoje a gente vai abordar a temática de saúde mental para as mulheres e para as nossas crianças também. Começando aí com saúde mental na mulher do século XXI. Primeira coisa, se você ainda não deixou o seu like, já clica aqui no botãozinho de curtir, já deixa o teu like ali. Segundo, comenta para mim se você estava aqui na aula de ontem e o que você achou da aula de ontem, porque a aula de hoje está maravilhosa. E claro, todo mundo que se inscreveu para receber o certificado de participação, amanhã, depois do término da nossa aula, vocês vão receber no e-mail de vocês o certificado. Se você ainda não se inscreveu para receber o certificado de 30 horas complementares, clica no link que está fixado aqui nos comentários para você poder participar, tá certo? Então vamos deixar de conversa e vamos falar sobre a saúde mental da mulher no século XXI. Gente, a saúde mental ela não se limita apenas ao sentido que sentimos ali de forma individual, tá? A saúde mental ela é uma rede de fatores relacionados. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental pode ser considerada um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo que possibilita o desenvolvimento de suas habilidades pessoais para responder os desafios da vida e contribuir com a comunidade. Então, é mais do que você se sentir bem com você mesmo. É você conseguir se sentir bem dentro de um contexto. Afinal, somos indivíduos que precisamos de socialização, tá? Isso faz parte do nosso ser. Então, quando a gente fala sobre saúde mental, não é só sobre as questões de como Tainara se sente em relação a Tainara. É também, mas é como Tainara se sente em relação à comunidade em que ela vive, o local em que ela se encontra, se ela consegue contribuir e se essa sociedade tem a recíproca, né? Se essa sociedade consegue se adequar a Tainara. Então, isso a gente vai pensar como saúde mental, de acordo com a OMS, tá bom? A mulher do século XXI ocupa múltiplos papéis. Ela é mãe, ela é profissional, ela é parceira, ela é cuidadora, e isso amplia as conquistas, mas também aumenta o risco de pressões e o risco à sua saúde mental. E aí eu coloquei essa bonequinha aqui do lado, que ela faz tudo, né? Ela trabalha, ela arruma a casa, ela cuida do filho, ela estuda, ela é mãe, ela é amiga, ela é esposa, ela empreende, ela faz tudo. Parece assim que é a Barbie Profissões fundida com a Mulher Maravilha, que ela tem que dar conta de tudo. E o pior, quando essa mulher reclama que está cansada, que não está conseguindo dar conta, sempre vem outra mulher e fala assim: ai, para de bobagem, isso é frescura. Quantas de vocês já não se sentiram assim? Equilibrando 1 milhão de funções na vida de vocês. Essa imagem, ela me define muito. Por muitos e muitos anos, eu fui essa tarefas, e até hoje eu ainda sou um pouco assim, mas depois dos meus acompanhamentos, né, terapêuticos, eu entendi que isso estava além do que era considerado normal. Estava afetando a minha saúde física e, em contrapartida, a minha saúde mental já estava assim, ó, no chinelo. Mas hoje, com esse aumento das mulheres para o mercado de trabalho, essa visibilidade que a gente está tendo, está vindo junto com ela uma sobrecarga. Então, aquela mulher que antes ela era responsável pelas tarefas do lar, da família, agora ela tem as tarefas do lar, as tarefas da família, mas as tarefas do mundo, da vida profissional. Então, é como se ela vivesse duas vidas, a vida profissional e a vida do lar. Só que do outro lado da moeda, os homens, eles não começaram a ter mais, serem mais influenciados a fazer os afazeres domésticos, a serem influenciados a cuidar do filho. Então, acaba criando uma sobrecarga cultural para que essa mulher
continue dando conta da família, do esposo, do filho, do lar e ainda trabalhe. E no outro lado, que a gente gostaria que esse trabalho de dentro de casa fosse dividido. Quem aqui trabalha em casa, porque trabalhar em casa é muito trabalhoso. Gente, lavar, passar, organizar uma casa, gerenciar uma casa é trabalhoso. Então, quem aqui tem esse trabalho do lar, né, de gerenciar o lar que vive e também trabalha fora? Comenta para mim aí como é que é essa experiência, se essa bonequinha não te representa. Trabalhar em casa, cuidar dos filhos e ainda trabalhar ou estudar. Como que vocês se sentem? Coloca aí para mim. Pensando nisso, a gente vai ver que os transtornos de saúde mental na mulher brasileira estão aumentando. A gente vai ter, de acordo com o Instituto de Psiquiatria e o Hospital das Clínicas, a gente tem aí 40% das mulheres sofrendo de depressão, 34% sofrendo de ansiedade e 37% sofrendo de estresse. Essa pesquisa ela foi realizada, né, em 2020 e a gente tinha esses dados. Eu falo claramente que, se duvidar, a gente tem aqui, entre nós que estamos participando desse evento, meninas que sofrem com depressão, ansiedade e estresse. Olha eu aqui de exemplo, ó. Além de ter os transtornos relacionados às questões do autismo, eu também enfrentei, hoje não enfrento mais tanto, mas eu já enfrentei um quadro depressivo, mas ainda estou em tratamento para minha ansiedade e meu estresse. O pessoal que me segue lá pelo Instagram, né, nas outras redes sociais, já está cansado de me ouvir falando sobre o burnout incurável. Eu estou em 2 anos de tratamento. Quando eu acho que eu consegui sair, eu sou derrubada pelo burnout de novo. E ele é provocado por causa desse estresse do trabalho, tá? Então, assim, os transtornos mentais nas mulheres estão cada vez mais presentes, cada vez mais graves também. A gente vai falar amanhã sobre a saúde mental dos homens e a gente vai ver que, apesar dos homens terem menos sintomas, quando os homens têm sintomas, os sintomas deles são mais graves. E apesar da gente ter as mulheres falando mais sobre as suas questões emocionais, os homens eles acabam cometendo muito mais suicídio, muito mais questões relacionadas a tentar contra a própria vida do que as mulheres, tá certo? Então, quais são os avanços positivos que a gente tem aqui no século XXI? O que mudou da saúde mental de antigamente para hoje? Primeiro que hoje, especificamente pós-pandemia, então, a gente tem muito mais acesso à informação sobre saúde mental. Depois do Covid, a gente teve muito mais pessoas procurando terapia, muito mais fontes de acesso, falando muito mais sobre isso, né? Outro ponto positivo foi a questão do empoderamento feminino. Então, a gente tem hoje algumas campanhas que falam sobre isso. O aumento da rede de apoio, então, de falar mesmo, de trazer campanhas, de ter locais onde essa mulher possa procurar ajuda e a quebra das estigmas. Então, quando a gente vem para uma rede social como essa hoje, falar sobre as questões de saúde da mulher, a gente está tendo um empoderamento. A gente sabe que antigamente isso aqui seria impossível acontecer, porque a mulher ela não era vista da forma como ela é vista hoje na sociedade. Então, essas quebras de estigmas ajudam muito e de forma muito positiva a gente buscar sobre a nossa saúde mental, a gente falar sobre e o principal, se identificar. Porque às vezes, por uma palestra assim que você assiste, por um vídeo, por um folheto, você para e pensa, cara, dá para mim ir em tal lugar, buscar ajuda. Poxa, eu também passo por isso. Você percebe que você não está sozinha e você cria força para ir atrás de mecanismos para conseguir vencer essas demandas do dia a dia, né? Mas nem tudo são flores. A gente ainda tem muitos desafios e pressões sociais. Como, para mim, eu acho que a principal pressão social é a cobrança de dar conta de tudo. Achar que a gente tem que dar conta de tudo.
Seja a mulher que trabalha fora, seja a que é só do lar, seja que ainda mora com os pais, essa cobrança de que eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser a melhor, eu tenho que dar conta de tudo. Eu, como Tainara, eu ainda passo muito, me vejo ainda caindo nessas cobranças às vezes, mas eu acho que é o nosso maior desafio. Porque quando você é só de casa, você só trabalha em casa, para o lar, se você reclama que você está cansada, você escuta assim, mas está cansada de quê? Nem trabalha fora. Como se lavar, passar, cozinhar, tomar conta dos filhos e gerenciar um lar não fosse um trabalho cansativo. Quando você trabalha fora, você ainda tem que chegar em casa e fazer o trabalho. Gente, eu não estou nem falando de você morando com uma família, você morando sozinho. Você vai trabalhar, quando você chegar em casa, você tem que fazer alguma coisa para você comer, você tem que tomar banho. E aí eu vejo vários memes, tipo assim, cheguei do trabalho, eu não sei se tomo banho, se janto ou se vou dormir mais cedo. E quantas vezes a gente já se pegou nessa situação de querer dar conta de tudo e no final não conseguir dar conta de nada, fazendo uma sobrecarga mental, uma sobrecarga física. A gente ainda enfrenta muitas questões relacionadas à violência doméstica. Ah, mas também tem violência contra homem. Cara, uma mulher é violentada no Brasil, se eu não me engano, a cada 6 horas. Então, tipo assim, uma mulher é morta, se eu não me engano, a cada 6 horas no Brasil por violência doméstica. E os dados são absurdos. E eu não estou nem falando de agressões dessas que aparecem no jornal, de que o namorado deu tanto soco na cara da mulher, não. Eu estou falando de violência física, psicológica, eu estou falando de violência patrimonial, tá? De violência que vai além de bater e vai, às vezes, além do parceiro. Às vezes é uma violência que sofre por questões dos pais, é uma violência que sofre de outras mulheres também. E o ponto que, para mim, assim, eu não sei por que a gente ainda tem que falar sobre isso, que é a desigualdade de gênero. Hoje, mulheres e homens recebem salários diferentes por funções iguais. Não é a mesma coisa. Hoje, o mercado de trabalho, apesar de ter aberto, né, as portas para a mulher do século XXI, quando um homem vai fazer uma entrevista de emprego, não perguntam para ele se ele tem filho e com quem que ele vai deixar a criança. Mas quando é uma mulher, pergunta se tem filho, com quem que fica a criança, se a mãe falta para levar o filho no hospital é um problema gravíssimo, a empresa acha que a mulher tem que ser uma máquina, mas eu não vejo isso acontecendo com os homens. Eu não vejo, você tem filho? Quem fica com o seu filho? Ah, faltou porque teve que levar o filho no médico? Ele é até olhado com outros olhos. Eu falo, não, isso é coisa de mulher, como se os cuidados com a criança não fossem questões também masculinas, como se o cuidado com a casa também não fosse. E isso acaba trazendo uma sobrecarga para as mulheres. E muitas, eu conheço assim várias, que ao engravidar, abandonaram carreira, abandonaram estudo, para conseguir dar conta de filho, de família, e hoje depois de filhos criados que voltaram a estudar, que voltaram a se reconhecer como pessoa, porque antes elas viviam na questão de serem mães, não se reconhecem como mulher, se reconhecem como mães perfeitas, mas e seus sonhos, e sua carreira, e seus estudos, como é que isso ficou? Então, essa sobrecarga, ela é muito importante a gente pensar e, claro, trabalhar com questões de rede de apoio, tá bom? Hoje a gente vai ter as mulheres sofrendo muito com transtornos de ansiedade e depressão, síndrome de burnout e transtornos alimentares. Gente, eu dei cheque nos 3 aí. Primeiro, porque eu tive, na minha época da minha adolescência, transtornos alimentares gravíssimos. Hoje, eu sei que o que eu passei era a questão de seletividade alimentar, tá? Hoje eu sei que era isso. Mas eu simplesmente tinha épocas que eu não conseguia comer. Eu olhava para a comida e não tinha vontade nenhuma de comer. Tinha uma pressão estética e social, tá? Porque na época eu fazia educação física e eu tinha um pensamento limitante que todas as professoras de educação física tinham que ser magrérrimas e nananã. E naquela época eu era praticante de dança de salão
Então, assim, eu achava que eu precisava ser magra, sim, e hoje eu vejo o quanto que eu acabei com a minha saúde naquela época. E quando eu entrei para o mundo do fitness, né, em 2014, apesar de não parecer hoje, gente, a prof, ela já foi lá do mundão das academias já deu muita aula em academia. Eu via cada vez mais as meninas tomando chá de não sei o quê, remédio de não sei o quê, porque elas buscavam um padrão que eu olhava e aquilo foi me despertando para falar, gente, isso aqui não é saudável. Só quando eu olhava no espelho, eu falava assim, eita, eu também não estou saudável. Eu já cheguei na fase adulta, pesar 54 quilos, isso com 19 para 20 anos de idade. Eu era extremamente magra. E eu olhava e eu achava que eu era gorda, que eu precisava emagrecer mais, que eu tinha um transtorno de imagem muito grande. E era justamente por pressão externa. Porque de uma forma eu olhava e falava, cara, eu não acho isso bonito, mas pelo mundo em que eu vivia envolvida, eu precisava adequar aquele corpo, aquele padrão, para conseguir ser aceita. Graças a Deus isso mudou, a terapia me ajudou muito, e hoje eu olho e falo assim, eu estou muito satisfeita com o meu corpo. Hoje eu peso 2 Tainaras de 2014. 2014? 2012, 2011. Hoje eu tenho 2 vezes o peso que eu tinha na época em que eu sofria de transtornos alimentares. Isso é um problema. Até na minha gestação, quando eu engordei muito, por uma questão hormonal, eu fiquei assim, arrasada, depressiva. Porque na minha cabeça, quando a minha filha nascesse, eu ia voltar para aquele meu corpinho de 60 quilos de novo, e não foi isso que aconteceu. E eu me sentia muito mal. Essas questões me fez retornar os meus transtornos alimentares. E aí eu sempre vejo, quem é a menina que não vai tirar foto, não vai mostrar a barriga? Não procura uma pose, não quer esconder a barriga, não quer esconder o braço, é blusa de manga para esconder o bracinho, é calça larga para esconder as coxas. E isso, quando a gente vai ver, foge de só, é só para foto. Tá ali fazendo dietas absurdas. Hoje o Instagram, então, meu Deus do céu, o pessoal postando pílula milagrosa que emagrece, que faz crescer cabelo e não sei o quê. E isso vai trazendo cada transtorno alimentar absurdo. O burnout nem se fala. Ele e eu quase nos tornamos um há 2 anos. A gente está aí tentando lutar contra por esta questão de achar que eu tinha que dar conta de tudo. Então, quem me conhece há um pouquinho de mais tempo sabe aí que nos últimos 2 anos eu era quase a Mulher Maravilha. E não percebia, que é o pior. Que quando você percebe, você fala assim, caraca, isso aqui não está saudável. Só que eu não percebia. Para mim era tranquilo, era normal. E quando eu percebia, eu falava assim, cara, todo mundo dá conta. Só que é mentira, ninguém dá conta, ninguém consegue. Então, quando a gente traz essas aulas, essas discussões, é para a gente fazer uma autorreflexão também, tá? E sem saúde, gente, não dá para cuidar da saúde de outras pessoas. Vocês que são profissionais de saúde, futuros profissionais de saúde, se você não buscar a sua saúde, não vai rolar de cuidar da saúde dos outros, porque uma hora a sua saúde vai te cobrar. Outro ponto importantíssimo é a gente falar sobre as diferenças de gênero. As mulheres procuram mais ajudas, mas elas sofrem muitos julgamentos e muitos diagnósticos são subestimados. Vou lá de novo. Às vezes você vai conversar com uma amiga sobre um problema. E ela vai olhar para você e vai falar assim: mas tá reclamando do quê? Tu só toma conta de casa, eu tomo conta de casa, trabalho, 3 filhos, nananã. Parece que é uma competição de quem tá mais ferrado da cabeça. E muitas acabam nem falando. Quantas mães. Quero ver as mães aqui nos comentários. Quantas mães não conversam com os seus filhos sobre as suas questões emocionais, com os seus esposos, namorado, sobre as suas questões emocionais? Usam o masking, né? O mascaramento de que está tudo bem, de que está dando conta de tudo. E isso vai fazendo diagnósticos subestimados. Primeiro, pela falta de busca de ajuda, depois, pelo preconceito nessas questões, e o pior,
Ai, mulher é histérica mesmo, mulher é estressada mesmo, isso é TPM, ai, toda mulher é assim, isso é normal, e acaba deixando de pesquisar a fundo. Gente, eu vou retornar de novo nesse assunto. 31 anos, eu descobri o meu TEA com 31 anos de idade. Eu sofro de questões emocionais, de crises, desde que eu me entendo por gente. Desde que eu me entendo por gente. Eu lembro claramente de crises com 13, 14 anos. Na época da faculdade, então, ali pelos. Eu entrei para a faculdade muito cedo, com 16 anos. Então, na época da faculdade, misericórdia, eu tinha crise toda semana. E como que naquela época era visto como, ah, mas é porque ela é muito jovem, faz muita coisa. É normal, ela tá assim, esse cansaço é normal, esse estresse é normal, essa sensação que ela tem de cansaço é porque ela faz muita coisa. E aí nunca buscava na fonte o que que era. Nunca profissionais olhavam para mim e falavam, não, toma esse remedinho aqui que tu vai dormir, vai acordar boa. Ah, não, ó, toma essa vitamina aqui que é boa para a memória, que vai te ajudar a estudar, você não vai sentir essas coisas. E foi subestimando os meus diagnósticos durante anos. Eu consigo falar claramente que durante 15 anos da minha vida, eu tive no mínimo 5 episódios de crises graves por ano, de parar em pronto-socorro e não conseguir ser identificado. Eu, Tainara, que falo sobre saúde mental, que estudo sobre saúde mental, eu olhava para mim e falava assim, não, mas isso é frescura. Ah, não é nada não, não é possível que eu tenha isso. Não é possível. Não, não é assim não, vai passar, é cansaço. E eu, como pessoa e como profissional da saúde, subestimava os meus sentimentos. Procurava dar outros nomes. Imagine um profissional que está me vendo ali pela primeira vez, se ele ia procurar. Até que eu consegui um psicólogo novo, e a gente foi fazendo a terapia, e ele veio e levantou essa suspeita. E eu fui atrás de fazer todos os exames e passei aí papo de 6 meses nesse trilhando, 1 mês e meio mais ou menos, toda semana com vários médicos e a gente fechou o diagnóstico. Não foi barato, não foi rápido, não foi fácil, mas eu fiquei me perguntando muito, será que aquela Tainara de 2011, se tivesse sido olhada com outros olhos, hoje a minha vida não seria mais fácil? Porque, primeiro, que eu achava que eu tinha que dar conta de tudo. Então, eu falava assim, ah, não, tá ótimo. Eu fui a primeira pessoa da minha família a fazer faculdade. Faculdade pública. Passei no vestibular sem cursinho. E não era porque eu era super inteligente, não, gente. É porque eu tenho uma questão chamada altas habilidades. Então, eu aprendo com muita facilidade qualquer coisa que você me ensinar. E a minha cabeça ela não tem filtro. É qualquer coisa que você me ensinar mesmo. Então, isso foi um fator que me ajudou a entrar na faculdade com muita facilidade. Só que para outras coisas da vida, eu sou completamente um zero à esquerda. Funciono para nada. Só que eu não tive um diagnóstico preciso. E era visto como frescura. Ah, é adolescente, a fase, daqui a pouco passa. E foi passaram-se 15 anos até eu conseguir chegar nesse diagnóstico. Então, hoje, quando eu estou falando com vocês sobre, eu me vejo, igual eu falei na aula de ontem, eu me vejo muito mais no papel da vítima do que no papel do profissional, porque eu já tive do outro lado. E eu percebi que muitas alunas, muitas amigas buscaram mais informações sobre as questões de saúde mental depois de me virem falando. Eu acho isso importante, que assim como eu estou falando para vocês, que vocês falem com outras pessoas sobre isso, que incentivem outras mulheres a buscarem ajuda, porque não é normal, tá? E aí, na busca de ajuda, a gente vai ter psicoterapia, atividade física, meditação e rede de apoio. Thay, terapia é caro. Vamos lá. A gente vai ter as universidades fazendo atendimento terapêutico gratuito. Minha região aqui, Baixada Fluminense, a gente tem atendimento de psicoterapia gratuito na Estácio, na Unigran Rio e na Uniswan. Gratuito. É só ir nessas faculdades e procurar o serviço de SPA. Eu faço parte da Estácio de Caxias, estudo aqui na Estácio de Caxias tem.
Na Uniswan em Bom Sucesso tem. Na Unigran Rio tem. E não é só psicoterapia não, viu, gente? Tem clínica escola, que eles chamam. Então, tem desde terapia, tratamento dentário, tratamento estético, consultoria com um advogado, tem várias coisas lá que vocês podem estar procurando de forma gratuita. Exercício físico não é academia necessariamente. É você conseguir fazer uma caminhada, você fazer uma dança, você fazer qualquer tipo de atividade em que você se movimente, que você goste. Eu mesmo falo, eu trabalhei muito tempo com musculação, mas eu não suporto musculação. Eu faço musculação porque eu preciso. Mas quando eu vou ver, eu estou fazendo qualquer outra coisa. Eu estou fazendo luta porque eu gosto de lutar. Eu voltei a fazer dança porque eu gosto de dançar, tá? E atividade física precisa promoção de bem-estar. Meditação, para a galera que não consegue meditar, tem vários vídeos gratuitos no YouTube que fazem meditação guiada de 10 minutos e rede de apoio. E aí a rede de apoio, gente, às vezes vai ser as amigas, uma segurando a mão da outra, às vezes vai ser esses profissionais fora, porque eu entendo que muitas das vezes a gente não tem esse apoio dentro de casa. Primeiro, porque as pessoas que estão dentro de casa, elas nem entendem a necessidade disso, e segundo, porque elas também não conseguem. E a gente acaba precisando desse apoio externo, né? Aonde que a gente pode encontrar de forma gratuita? Primeiro que você pode procurar o CAPS, tá? Ou o Centro de Assistência Social da sua cidade, o CRAS. O CAPS, ele pode ser iniciado ali por escolha própria, então você pode ir diretamente até o CAPS, ou por meio de um encaminhamento de outros serviços e redes de apoio, tá? Ou até mesmo outros setores, como assistência social, educação e afins. Serviços tais como a unidade de acolhimento, serviço residencial terapêutico, hospitais gerais, necessitam de encaminhamento, tá? De novo, para quem me segue lá no Instagram viu, eu fiz um vídeo falando que CAPS não é meme. CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. A função dele é te ajudar nas questões relacionadas a questões mentais. Você pode ir lá vai ter vários serviços terapêuticos à sua disposição, assim como o CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social, que não é só para Bolsa Família, como o pessoal acha que o CRAS funciona, para benefício do governo. Não. É assistência social, é para promoção e prevenção de saúde. Vai ter grupos terapêuticos. Eu mesmo participo de um CRAS, onde eu tenho aulas lá de dança, a gente tem aulas de artesanato, atividade física, várias palestras de saúde. Então, assim, é você entender e tirar os preconceitos, porque muita gente faz do CAPS uma piada, como se o CAPS fosse um antigo manicômio, como se fosse o doidinho da esquina que vai para o CAPS, quando, na verdade, isso é o pior tipo de brincadeira que a gente pode fazer, porque o serviço feito pelo CAPS é seríssimo, não é um meme. E eles estão ali para ajudar a gente nesses momentos. Vocês vão encontrar terapeuta, psicólogo, assistente social, que vai te ajudar nessas questões relacionadas à saúde mental, tá bom? E aí a gente vai falar sobre o papel da sociedade. A sociedade ela tem que buscar sobre políticas públicas específicas para as mulheres, sim. Ah, mas homem também sofre violência. Ok, vamos lutar contra a violência contra homens e contra a violência contra mulheres. Por que não só sobre violência? Porque o público feminino sofre um tipo de violência e o público masculino outra. Porque a saúde mental das mulheres é relacionada a um fator e a saúde mental masculina é relacionada a outro fator. Por isso que a gente precisa ser específico. Depois, apoio no trabalho. Eu preciso brigar sobre as causas trabalhísticas. E aí eu coloquei essa foto, né? Que é uma foto que retrata o movimento das mulheres para que hoje a gente esteja com essa capacidade de votar, de ter voz, de eu poder estar aqui falando para vocês se não fossem as mulheres lá do passado, tá? E essa educação contra machismo. Não é Eu não estou falando aqui sobre feminismo, de guerra aos homens, prende os homens. Não, não é isso. É quebrar os tabus de que o lugar de mulher é onde ela quiser, sim. Que a mulher ela pode estar inserida no mercado de trabalho, sim, tá? Que essas questões da casa, de cuidados com casa, com filho, não é algo da mulher exclusivamente, é algo que se relaciona à família,
tá? Então, o homem, ele também tem os seus deveres como provedor e cuidados com o lar, assim como a mulher também vai ter as suas funções como provedoras e cuidados com o lar. Então, essa educação contra essas frases que são machistas, a gente precisa quebrar, tá? E para as perspectivas futuras, a gente espera que tenham mais movimentos e visibilidade do autocuidado. O Outubro Rosa está chegando, né, gente? Aí parece que saúde da mulher a gente fala só em outubro. Só em outubro que a gente consegue fazer uma mamografia com muita facilidade, acesso ao ginecologista com muita facilidade, e eu não sei porque no restante do ano a gente não consegue com essa mesma facilidade. E eu espero que no futuro, não tão distante, essas práticas de autocuidado que são tão incentivadas durante o mês de outubro se tornem rotineiras e eu não precise ter um mês para lembrar da saúde da mulher. Que a gente veja a saúde da mulher todos os dias acontecendo com acesso e direito, né? Com condições para que essa mulher tenha acessibilidade aos sistemas. Porque não adianta nada, na teoria, o SUS ser lindo, ser maravilhoso, ter vários programas, se a mulher não consegue ter esse acesso, tá bom? E para a gente fechar sobre a saúde da mulher, as mulheres avançam, sim, mas os nossos fardos são muito pesados. Então, quando eu vejo uma mulher cuidando da sua saúde mental, eu vejo um ato de resistência. Quando eu vejo a mulher priorizando a sua saúde mental, a sua saúde física, antes de todo o resto, eu vejo um ato de resistência. Porque muitas das vezes as mulheres elas vão se colocar em segundo plano para cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, e depois quem cuida dela. Então, cuidar de si, cuidar da sua saúde, meninas, é autorresistência. É você entender que você precisa estar bem para você conseguir cuidar do próximo, tá bom? E aí a gente fecha nosso assunto sobre saúde das mulheres e a gente vai entrar agora na nossa apresentação sobre saúde mental para crianças e jovens. Me digam aí, gostaram do nosso bate-papo sobre as mulheres? Comenta, inclusive, se você ainda não apertou esse botão de like, meu amor, clica no botão de like. A aula fica gravada, você consegue rever quantas vezes você quiser e o certificado de participação. Ainda dá tempo de garantir o seu e eles vão ser enviados amanhã, no final da nossa última aula. Lembrando que amanhã ainda tem aula, hein? Amanhã a gente vai falar sobre saúde dos homens. Então, bora! Trouxe essa matéria do G1, onde ela fala sobre ansiedade. De 2014 a 2024, o atendimento de crianças de 10 a 14 anos subiu 2.500% no SUS. Não foi 10% não, gente. Foi 100% não. Foi 2.500% em 10 anos. Crianças de 10 a 14 anos. Eu lembro que na minha faixa etária aí, de 10 a 14 anos, saúde mental pra gente era frescura. Hoje eu ainda escuto muita gente falando assim, mas não paga um boleto, que tanto que essa criança tem problema de saúde, ansiedade o quê? Isso é falta de surra. E esquece que crianças também têm questões relacionadas à saúde mental. Quando a gente pensar nos jovens de 15 a 19 anos, esse aumento ainda foi pior, chegou a cerca de 3.300%. A maior exposição a telas é o que mais afeta a saúde mental das crianças e jovens. É a internet. Essa galera da era digital. Porque eles acabam consumindo um conteúdo que não é um conteúdo totalmente saudável, né, galera? A gente viu aí nos últimos anos as brincadeiras como daquela baleia, os memes, as trollagens. Isso não é um conteúdo saudável. E as crianças elas acabam consumindo isso com muita facilidade, tendo acesso a essas questões e acaba que a gente não consegue controlar, não. Não vem falar para mim que você consegue estar 100% atento ao que seu filho está fazendo na internet, porque a gente não consegue dar conta. Hoje, a gente tem 1 a cada 5 crianças e jovens apresentando algum tipo de sofrimento emocional, tá? Isso é muito sério. Saúde mental para as crianças importa sim. A criança não é um mini adulto. Ela está aprendendo agora as questões de como o mundo é. Então, ela está aprendendo agora a se colocar no mundo, tá?
Vamos a alguns dados. 29% dos jovens já foram hospitalizados por ideação suicida ou autoagressão. 10% tinham transtornos que afetam o controle de impulsos. 10% dos jovens também apresentam algum tipo de transtorno de ansiedade. E 24% dos jovens convivem com transtornos de humor, como a depressão. Gente, não é frescura. É sério. As crianças, elas estão ali no momento que elas estão descobrindo o mundo, para ela é tudo novo. A gente que é macaco velho, a gente já passou, e quando a gente olha para os problemas da nossa adolescência, a gente fala, meu Deus, aquilo nem era problema mesmo. O problema é o que eu tenho hoje. Só que quando a gente era adolescente, cara, aquilo era o fim do mundo pra gente. E tá tudo bem, a gente passou. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai trabalhar para entender a criança, entender que ela está na fase de descoberta e validar as emoções. Não é usar as frases de que é criança, é frescura, criança não tem isso, porque, na verdade, tem e tem de forma séria. Como é que a gente faz os fatores de proteção para a saúde mental das nossas crianças? O primeiro fator de proteção que a gente vai trabalhar é no apoio familiar. A família tem que estar disposta a ajudar a gente. Depois, criar uma rotina estruturada. A criança precisa de disciplina, gente. Horário. Horário para acordar, para comer, para tomar banho, para fazer as coisas. Ela precisa criar essa disciplina. Brincadeiras. Crianças precisam brincar e brincar de coisas relacionadas à faixa etária delas. Hoje em dia, as crianças sabem jogar um Roblox, sabem fazer várias brincadeiras online. Manda a criança desenhar uma amarelinha que a criança não sabe nem o que é uma amarelinha, tá? E essas brincadeiras, elas eram muito importantes porque elas desenvolviam equilíbrio, elas desenvolviam o convívio social. Eu super entendo que hoje a gente vive num mundo que é mais difícil dessas brincadeiras de rua acontecerem por causa da violência. Mas a gente tem outras brincadeiras que são longe das telas em que as crianças podem estar brincando. E a questão da comunicação, principalmente quando a gente falar de adolescentes. Os adolescentes, eles não precisam ter medo dos pais, medos da gente. Eles têm que olhar o pai, eles têm que olhar os adultos como uma pessoa em que ele pode confiar. E aí eu vou. Cadê os adolescentes aí dos anos 2000? Que mentiam descaradamente para o responsável por medo. Porque a galera que foi criança na década de 90 conhece muito bem o chinelo da mãe, a varinha de goiaba. E muitas das vezes a gente tinha uma educação respeituosa por medo de tomar uma surra. Não era porque a gente queria, não. É porque a gente tinha medo de apanhar. E hoje a gente vê que, graças a Deus, essa prática de bater nas crianças é extremamente errado, tá? Mas a gente vai ter outras formas de agressão. Agressão verbal, principalmente, as agressões psicológicas. E eu preciso que essa comunicação seja clara. Que eu olhe para a criança e entenda que ela está se desenvolvendo, que eu olhe para aquele adolescente e veja que ele está conhecendo o mundo agora. Então eu preciso ensiná-lo, eu preciso passar a minha experiência para ele me ver como um ponto seguro de comunicação, tá bom? Afinal, saúde mental também é coisa de criança. Quais são os fatores de risco? A gente vai ter o bullying como um grande fator de risco relacionado à saúde mental dos nossos pequenos. A pressão escolar de que você não faz nada, você não fez mais do que a sua obrigação. Gente, o meu psicólogo teve um trabalho absurdo para a gente conseguir quebrar essa frase do não fez mais do que a sua obrigação. Porque eu cresci em um lar em que eu ouvia assim, mas não trabalha, tem que tirar nota alta mesmo. 9? Por que não tirou 10? Tinha que ter tirado 10. Não, tirou 10. Parabéns, não fez mais do que a sua obrigação. E isso vai criando uma pressão de que eu tinha que ser boa em tudo. Que eu tinha... E quando eu tirava 8, meu Deus, o mundo desmoronou. Sendo que quem tira 6, que é a média, passa, e quem tira 10 também passa, gente. Tinha essa pressão das notas maravilhosas, de ser o primeiro em tudo. Graças a Deus eu consegui quebrar, vencer e eu não reproduzo isso para minha filha. Mas eu vejo muitas pessoas que viveram na minha época e hoje ainda reproduzem. O excesso de tela, não vou nem voltar nesse quesito, do que
A internet hoje para as crianças não está legal e a violência doméstica. E, de novo, essa violência doméstica às vezes não é violência física, pode ser violência psicológica também. Então, tudo isso são fatores de risco para a saúde mental dos nossos pequenos. Quais são os sinais de alerta? Como é que eu posso suspeitar ali que eu estou precisando de uma ajudinha com essas crianças? Mudanças bruscas de comportamento. Aquela criança era muito falante, extrovertida, de repente ela está cada vez mais quieta, ela não quer sair, ela está introvertida, ela está se isolando. Ela começou a faltar na escola, as notas começaram a cair muito. Essa criança está apresentando transtornos de sono. Então, ou ela tem uma sonolência excessiva, ou ela tem uma questão de insônia, transtornos alimentares. Então, você começa a ver que ela quer comer até o reboco da parede, ou simplesmente ela não está se alimentando direito. Então, essas mudanças bruscas, essas mudanças de comportamento devem ser avaliadas de forma respeitosa e como sinal de alerta, tá? Principalmente quando isso acontece de forma muito brusca ou após algum evento estressor. Então, às vezes, o evento estressor, gente, é alguma coisa que aconteceu na escola, é alguma coisa que ela está vendo em casa, é alguma notícia que ela viu ou que contaram para ela. Pode ser uma coisa estressora e a gente perceber essas mudanças nos nossos pequenos. Como que a escola pode ajudar? Primeiro que nós, professores, precisamos ser observadores. O professor, ele consegue entender ali, né, como que é cada aluno. A gente olha para vocês, a gente sabe exatamente como que é o jeito de cada um. Então, quando a gente vê aquele aluno que era muito falante, ele está mais quietinho, ou aquele aluno que era muito quietinho, está muito agitado, a gente já sabe que temos alguma coisa ali para a gente investigar. Depois é um incentivo aos programas socioemocionais, incentivo à inclusão, a mostrar essas diferenças, principalmente quando a gente falar nas diferenças de aprendizado. Então, as escolas cada vez mais trazerem esse assunto para dentro da sala de aula e a família também apoiar essa inclusão. A gente tem muitas coisas que precisam ser trabalhadas, como as crianças com dificuldade de leitura, com dificuldade com cálculos, e às vezes é uma dificuldade mesmo, gente. A gente tem, por exemplo, a descalculia. A descalculia é um tipo de transtorno em que a pessoa tem dificuldade de fazer conta básica de matemática. Não entra na cabeça dela os números. A gente vai ter a dislalia, a gente vai ter a dislexia, que são questões mesmo estruturais daquele organismo que ela não consegue aprender da mesma forma que uma pessoa que não tem. E a gente precisa incluir isso. Então, a escola ela vai trabalhar nesse momento de inclusão, mas a família também precisa acolher essa criança. Acolher como? Com a escuta ativa. Então, pegar aqueles cadernos, tá sempre vendo o que a criança está fazendo na escola, como é que está sendo o seu desempenho escolar, como é que está sendo as suas questões do dia a dia, o seu convívio com seus coleguinhas, tentar ter tempo de qualidade. A gente sabe que a rotina é absurda, mas tentar ter algum tempo em família, mesmo que mínimo, mas tenha tempo, essa noção de que esse tempo de qualidade, às vezes pode ser um café no final de semana que senta todo mundo junto, o jantar, seja um momento de qualidade com a sua família e falar sobre sentimentos sem invalidar os sentimentos. Ah, mas ele é uma criança, ele não, ele sabe. Ele está se descobrindo agora, ele está entendendo o que é raiva, o que é tristeza, o que é ansiedade. E os sentimentos são normais, gente. A gente precisa aprender a nomear e a gente precisa entender que tá tudo bem. A gente vai sentir. Quando que não tá legal, tá? E quando esse sentir é em excesso, quando esse sentir é prejudicial. E eu preciso trabalhar isso com as minhas crianças, o diálogo, o falar como está se sentindo, tá bom? As estratégias na prática. Incentivar a prática de atividade física para as crianças, trabalhar em cima da alimentação equilibrada. Eu sei que o miojo com salsicha é mais fácil, gente, mas as questões relacionadas à obesidade infantil estão enormes.
Eu sei que é difícil fazer a criança comer legumes, vegetais, eu sei, mas se a gente não tentar, e isso vale para a gente também, cara, seu filho não vai comer legumes se ele está te vendo comer batata frita. Então, assim, a gente precisa pensar nessa alimentação mais equilibrada. Criar meios de lazer offline, longe das telas, para que as crianças elas desenvolvam outras habilidades. E o Mindfulness, né, que é o pensamento, é a mudança ali dos seus pensamentos. Então, ela entender que ela é capaz de estimular as questões positivas, os sentimentos do seu filho, de que ele é capaz sim, de que ele não consegue, de que tudo bem ter tirado aquela nota baixa, vamos se esforçar para tirar uma nota melhor da próxima vez, vamos entender o que está acontecendo, nomear esses sentimentos é importante, tá? Então, essas são as estratégias que a gente consegue colocar na prática. E, lógico, a busca do apoio profissional. Quando buscar ajuda, Thay? Quando você não tem recurso. Eu não tenho paciência com meu filho, então procure essas redes de apoio, as clínicas escolas que tem gratuito. Por exemplo, na Estácio tem atendimento psicólogo para criança e é gratuito. Nas faculdades tem, vocês conseguem ter esse acesso. Então, levar a criança para terapia, psiquiatria infantil é muito importante. Quanto mais precoce as intervenções, melhor vai ser a qualidade de vida dessa criança no futuro, tá? Às vezes, aquela consulta de rotina com a pediatra não é suficiente. Ela precisa de um acompanhamento mais de perto. Eu sinto muita falta desses acompanhamentos dentro da rotina escolar. Dentro do próprio quadro horário da escola, em que a criança já está ali, sabe? Porque às vezes isso sobrecarrega a família. Mas ao identificar algum pontinho que precisa ser olhado com carinho, vale a pena a gente buscar esse apoio profissional, tá? A saúde da mente se constrói com suporte, amor e prevenção. Então, com essa frase, gente, eu finalizo o nosso dia de hoje, o nosso segundo dia do simpósio Setembro Amarelo, tá? Que tenha sido uma aula legal para vocês. A gente está aí quase uma hora falando. Espero que tenha trago para vocês reflexões, que não fique só aqui no nosso momento de aula, que vocês levem esse conhecimento para o dia a dia de vocês. E eu vejo vocês amanhã, viu? Eu vejo vocês amanhã, no mesmo horário, para a gente falar sobre saúde mental para os homens e finalizar a nossa semana, né? O nosso simpósio do Setembro Amarelo. Claro, também que eu já deixo o convite para participar do nosso simpósio do Outubro Rosa, que acontece no finalzinho de outubro, onde a gente vai falar bastante sobre saúde mental para o público feminino, tá certo? Gente, eu fico por aqui. Uma excelente noite para vocês, ótimo descanso. Não se esqueça que amanhã a gente tem o nosso encontro marcado aqui às 19h30 para mais uma grande aula e encerramento do nosso evento. Ó, beijo, beijo. Sem saúde mental não há saúde. Eu te vejo amanhã.